Paz e luz, muita paz, felicidade para você. Seja bem-vindo ao canal Joilson de Assis no YouTube. Seja sempre bem-vindo. Vamos falar acerca de Atlântida. Atlântida existiu mesmo, né? A crença sumeriana sobre Atlântida, reafirmada por Platão durante muito tempo, foi tida como um mito. É um mito, né? Mas na atualidade, por causa das descobertas arqueológicas, esse pensamento começa a ser rediscutido. Será que realmente existiu Atlântida? Será que realmente existiu uma civilização super desenvolvida que foi destruída por um cataclisma? A Atlântida sumeriana e o dilúvio bíblico, e o dilúvio também relatado pelos sumérios, começa a ser firmado pelos indícios encontrados pelos arqueólogos. Em todo o mundo estão encontrando indícios inegáveis que houve uma inundação nesse planeta muito grande. Peixes fossilizados em montanhas, a quilômetros, centenas de quilômetros do oceano. Peixes do oceano sendo fossilizados em montanhas muito distante do oceano. Outra coisa, peixes fossilizados em pedra rocha, dentro de uma pedra, 5, 6 metros dentro de uma pedra, de um granizo. Isso mostra que houve uma fossilização, um endurecimento da crosta terrestre, de alguns materiais, e esse peixe foi fossilizado dentro dessa pedra. E isso mostra que houve uma inundação. A Atlântida teria realmente existido? Seria um conto de fadas? Ou seria algo extremamente científico? A Atlântida sumeriana e outros povos relatam que existiu uma civilização que foi destruída, muito evoluída. A Bíblia fala sobre a civilização pré-diluviana que pereceu porque era violenta, mas fala que essa civilização era bem desenvolvida, porque os filhos de Caim, por exemplo, desenvolveram o violão, a harpa, trabalharam com metais e tudo mais, isso antes do dilúvio. E o dilúvio bíblico é muito parecido com o dilúvio sumeriano. O Noé bíblico é muito parecido com o Noé sumeriano, que também é citado pelos antigos egípcios, sacerdotes que guardavam segredos milenares. Há uma singularidade muito grande entre os relatos sumerianos e a Bíblia. Inclusive, alguns acham que os hebreus copiaram alguma coisa dos sumérios, já que a origem dos sumérios é de Ur dos caldeus, de cidades sumerianas naquela circunstância, que ali é onde habitavam os sumérios, E tudo indica que Sara e tanto Abraão tinha um traço sumeriano, vinha de um povo sumeriano, e esse povo trouxe a Bíblia, o Velho Testamento, o Pentateuco, com relatos de uma civilização que foi destruída por água, A mesma coisa citada pelos sumérios, citada pelos egípcios, citada pelos babilônicos, citada pelos índios apaches, comanches, pelos índios maias. Então há uma crença universal, já que não havia uma comunicação naquela época. O historiador hebreu, José, tratava a profissão de Abraão como astrônomo, e era justamente a profissão que mais tinha valor na época. A pessoa que estudava os astros, o movimento dos astros da Terra, e isso seria um dos motivos porque Abraão foi recebido no palácio de Faraó. Ou você acha que qualquer um que fosse ao Egito seria recebido no palácio de Faraó? Ou Abraão foi valorizado só porque sua mulher era bonita? Abraão era um astrônomo, segundo o historiador hebreu. E essa astronomia vinha justamente dos antigos sumérios, povos incríveis. Poderíamos dizer que a Atlântida seria a civilização pré-diluviana, sim. Ou seja, a Atlântida seria uma das grandes cidades pré-diluvianas
que foi destruída com o dilúvio bíblico e o dilúvio sumeriano. As datas do Velho Testamento elas são irregulares demais. As pessoas dizem, não, antes do pecado para o dilúvio houve 1650 anos só. Mas nós encontramos teólogos afirmando que houveram 8.000 anos do pecado de Adão para o pecado, para o dilúvio. 8.000 anos. Veja só, interessante, né? Então, meus amigos, nós encontramos base para acreditarmos que Atlântida era justamente os pré-diluvianos, dito pela Bíblia, que foram destruídos com o cataclisma do dilúvio de Noé. Um povo de uma língua só que vivia muito tempo, que tinha ciências diferentes das nossas ciências. Ciências super elevadas, né? As construções antigas, as pirâmides, são algo que causa admiração. Incrível, incrível vocês. Quando a gente olha para as pirâmides do Egito, a gente fica admirado com a complexibilidade, com o tratamento com aquelas pedras enormes que foram tiradas a centenas de quilômetros do local, e até hoje a ciência não consegue explicar tal fenômeno. A explicação seria que essa civilização foi toda pré-diluviana e que esse povo que habitou essas construções, pirâmides do Egito, Machu Picchu e tudo mais, esse povo seriam pós-diluvianos que foram reproduzindo, crescendo e acharam essas cidades e tomaram conta delas e absorveram a sua cultura baseando-se em aeroglifos, pinturas e tudo mais. As pirâmides de Machu Picchu e outras maravilhas da humanidade têm um traço em comum. Além de elas estarem no meridiano no Equador, né, elas também têm um traço em comum. Pedras semelhantes sendo cortadas semelhantemente, como se fosse um mestre só de obras nessas cidades que estão a milhares e milhares de quilômetros uma das outras. Encontramos pirâmides, centenas delas, sempre numa linha do Equador, partindo da América Central até o Egito. Indo para o Japão, encontramos civilizações submersas incríveis, e admirem os senhores. Essas civilizações submersas do Japão, elas têm estátuas enormes, degraus de 1,20 m de altura, e além disso, as estátuas que estão lá submersas naquelas cidades do Japão, que não são destacadas, né, na ciência contemporânea, essas cidades, elas têm estátuas de homens que não são japoneses. Eles não têm o olho dobradinho, puxadinho. Não, eles parecem gregos com aquelas barbas, né, caracoladas. E está lá, cidades enormes debaixo do oceano do Japão, submersa. Não são muito faladas, mas são maravilhas iguais às pirâmides do Antigo Egito. Tudo isso, meu amigo, revela que Atlântida realmente existiu, né? Realmente ela existiu, e ela era aquela civilização pré-diluviana dita por Noé, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não tem mais como contestar o dilúvio, não tem mais como o cientista esconder a realidade do dilúvio. Pelos fósseis que nós encontramos,